Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando. A gente já começa com o clássico. O Flamengo chegou a abrir 2-0 no Vasco, mas levou o empate no último lance do jogo. Resultado comemorado pelo Vasco, lamentado pelo Flamengo. Esse encontro é sempre pesado. Envolve muita expectativa. A gente espera um jogo duro, um jogo difícil, uma grande rivalidade, mas o Vasco hoje ele vai sobressair. No Flamengo e Vasco de ontem, 4 gols. Um empate com histórias curiosas dos dois lados e sensações distintas depois do apito final. A torcida do Vasco saindo do Maracanã com gosto de vitória. Vamos começar pelo protagonista rubro-negro. Pedro, aos 7 minutos, foi mais habilidoso do que os zagueiros vascaínos e abriu o placar. O perde ganho, o bate-rebate, a briga pela bola da grande área. O Pedro solta a pancada de canhota. O camisa 9 do Flamengo era um dos que estavam sendo observados de perto por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O italiano viu o repertório do atacante 15 dias antes da convocação para a Copa. Para além do gol, Pedro participou de alguns ataques perigosos do Fla. Deu passe para Luiz Araújo, por exemplo. E bola do Pedro, acionando o Luiz Araújo, vai cair no pé direito, que não é o dominante, mas ela tinha endereço certo. Um atleta que já esteve no radar da seleção é Léo Jardim. Ele parou o Gonzalo Plata neste lance. O Vasco ainda teve oportunidades na primeira etapa com Rojas e David, que fez um gol, mas estava impedido. Brenner bateu cruzada no desvio! Impedimento marcado. No início do segundo tempo, quando o Vasco estava mais com a bola e buscava um empate, Fecha o caminho para cima dele, o Rossi. Pedro apareceu de novo. Recebeu na esquerda e caiu. O VAR recomendou a revisão do lance e o Wilton Pereira Sampaio viu o pisão de PH no atacante do Flamengo. Pênalti para o Flamengo no Maracanã. Jorginho converteu o 11º pênalti dele pelo clube. Jorginho desloca o Léo Jardim para o canto esquerdo. Tudo caminhava para essa história ser sobre mais uma vitória rubro-negra no Clássico. Por um placar até maior, se não fosse Léo Jardim. 2 vezes. Partiu Léo Pereira de canhota, espalma Léo Jardim. Mas o time do Vasco de Renato Gaúcho já demonstrou um poder de recuperação impressionante algumas vezes nesta temporada. Robert Renan de cabeça diminuiu. Subiu mais alto do que a zaga do Flamengo, cabeceou firme para vencer o Rossi. Renato Gaúcho mexeu no segundo tempo e apostou num herói improvável para o empate contra o Flamengo. Alguém que tem histórico com o clube. Hugo Moura fez as categorias de base no Flamengo e defendia a equipe até 5 anos atrás. Ele entrou um pouquinho antes do gol do Robert Renan. No último lance do jogo, Hugo mergulhou depois do ótimo cruzamento de Carlos Cuesta. Hugo Moura praticamente no último lance do jogo no Maracanã. Na comemoração, beijou o escudo do Vasco, onde está desde 2024. É o primeiro gol dele sobre o ex-clube. Eu tenho muito respeito ao Flamengo, minha base eu fiz aqui, mas agora eu estou vestindo a camisa do Vasco, então tem que dedicar tudo, o meu sangue, a minha vida por esse clube. O 2-2 para o Vasco pareceu uma vitória e para o Flamengo um desperdício. Era a chance de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. Eu sou o grande responsável porque não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Isso aí, vamos aos detalhes desse clássico. Primeiro com o primeiro gol do Flamengo. Vamos lá? Olha, o Pedro começa a jogada dando meio que um chapéu ali no Barros, a bola vai lá para o Alexandro na esquerda, o Pedro já se posiciona lá no meio da área, Samuel Lino joga a bola para o meio e aí o recurso do Pedro, né? Bate e rebate, ele traz com a direita, mete com a canhota, deixa nem cair, faz o primeiro gol do Flamengo. O Ancelotti viu tudo de pertinho e nesse ano Pedro fez 26 jogos, 16 gols, 4 assistências e nos últimos 10 jogos marcou 8 vezes, está em grande fase mesmo. Outro detalhe que chamou a atenção, o segundo gol do Flamengo, do Jorginho de pênalti, ele não erra, né? Isso é a primeira coisa. São 11 cobranças, 11 gols de pênalti desde que ele chegou ao Flamengo. Mas ele costuma bater assim, ó, dando um pulinho. Chama sempre a atenção, contra o Santos foi assim. Ontem não teve pulinho não, ó. O Jardim foi para um lado, bola para o outro, sem pulinho, o gol do Jorginho. Bora ver então o segundo gol do Vasco agora do Hugo Moura, o primeiro dele no ano. Cuesta com muita tranquilidade joga a bola na área. Palacian manteve ali uma distância e tal. Hugo Moura se joga na bola, mete a testa nela
e faz o gol de empate no último lance do jogo. Terminou 2-2. Olha aqui. Deixa eu ver aqui o canjica dele. Não, quando a gente for falar de Flamengo, eu vou tirar a canjica. É agora. Olha lá. Tudo igual no clássico, 2-2. Foi absoluto cinema, hein? Foi ou não foi, Caio? Fui, mas podia ter sido melhor. Com isso, Podia ter sido melhor. Lembra que você me perguntou se assinava um empate? Aí, viu? Lembra que eu falei que não, né? Porque empate é o mais normal nesses últimos anos do clássico no Campeonato Brasileiro. 4 empates seguidos. Olha aí, o Vasco podia ter ganhado ontem. Vamos ser bem sinceros? Eu também podia um monte de coisa. Isso aí pro Vasco, pelo enredo do jogo, isso foi uma vitória, não? Tem duas formas de olhar, né, Fernandinho? Pelo gol no último lance, você comemora. Por não ter um pouquinho mais de tempo pro Vasco virar o jogo, merecia virar. Olha, minha assistente... Não, vem aqui. Eu quero que a minha assistente de palco entre. Ai, gente, eu tô com assistente... Por favor, minha assistente de palco, Isabelle Benito. Ela tá até com a roupa de assistente de palco, não tá? Tá me lembrando da Ellen Gazzaroli. Obrigada ao pessoal do Remo que me deu essa camisa. Falou, a gente tá te dando essa camisa, a gente admira muito o seu trabalho. Fofos, né? Agora eu já gostei do Remo, já me apeguei. Só não gostou muito no sábado, quando acabou o jogo. Assistente de palco não fala. Não fala. Mas e nem abraça, né? Tchau, obrigada. Nossa, que bonita essa assistente de palco. Vai, leva minha cara. A gente é amiga, vai. Te amo, obrigada. A gente podia fazer um número de dança aqui lado a lado. Olha aqui, deu um empate no clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo saiu na frente 2-0. Quando começou o Léo Jardim catar a bola, eu falei, ai meu Deus, o negócio vai piorar. Mas aí, o inacreditável sempre está presente num clássico regional. O Vasco foi atrás, deixou tudo igual. No último lance, do último segundo, do último respiro do clássico, Hugo Moura, sim, Hugo Moura, foi lá e marcou o gol do empate. Flávio Nick acompanhou a partida e traz todos os detalhes pra gente, Rodolfo. Último lance do clássico no Maracanã. O Vasco vai para o ataque e o Hugo Moura empata um jogo que parecia perdido. O volante saiu do banco para se tornar um herói improvável, que estava na área por um detalhe. O professor pede para um volante tem que sempre atacar a área, porque tá vendo o jogo de trás, então o zagueiro adversário está preocupado com o centroavante ou com o ponta, então tem que ser o homem surpresa ali. E quando eu olhei para trás, o Thiago estava meio cansado, exausto do jogo. Eu falei, eu vou ali, eu vou ver o que vai acontecer, e fui muito feliz pelo gol, então graças a Deus eu fiz esse gol no último minuto e eu saio muito feliz hoje. Os rubro-negros eram maioria das mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Quem também estava lá era o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Se ele foi ver o Pedro, gostou do que o atacante fez logo aos 7 minutos. Um gol típico de um centroavante, um homem de área que anda fazendo falta à seleção. O Flamengo largava na frente em um jogo que acabou com um sabor de derrota para os rubro-negros. Nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou 2 situações. Depois, a partir desse momento, entregámos o jogo ao adversário. Entregámos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. O Vasco criou chances para empatar, como esse chute de longe do Rojas. Pedro poderia ter ganho mais pontos com Ancelotti se tivesse acertado essa finalização. A falta de pontaria, por sinal, foi o maior problema do Vasco no primeiro tempo. Piton mandou longe do gol. A partida ficou equilibrada. Luiz Araújo teve uma oportunidade para aumentar e o Paulo Henrique tirou. Depois do cruzamento, Plata pegou bem de primeira e o Léo Jardim fez boa defesa. O Vasco tentou pressionar e o Rossi estava no lugar certo para evitar o empate. Pedro apareceu de novo quando Paulo Henrique pisou no pé dele. O árbitro foi ao vídeo e marcou o pênalti.
Jorginho, dessa vez sem o tradicional pulinho, fez Flamengo 2-0. Uma vantagem que o time não soube administrar. Como o Jorginho disse ali no vestiário, que sirva de aprendizado. A gente ganha de 2-0. Sabemos que o Vasco ia se lançar e a gente tinha que estar preparado, forte ali atrás, e a gente não conseguiu. E esse empate sai com gosto de derrota, porque a gente briga por coisas grandes e esses pontos às vezes lá na frente faz falta. Pelo fato de você estar ganhando de 2-0, você vai lembrar depois, você fala, pô, aquela vitória contra o Vasco, você está ganhando 2-0, então é isso. O Vasco trocou os atacantes e Spinelli fez o Rossi trabalhar de novo. Aí o Flamengo teve 3 chances que poderiam ter liquidado a partida. Uma com Plata, outra em falta cobrada por Léo Pereira, que o Léo Jardim também defendeu, e a terceira de novo com Léo Pereira. A reação do Vasco começou no cruzamento do Nuno Moreira. Robert Renan subiu bem para mudar o rumo do jogo. Uma marca do time do Renato Gaúcho. Hoje, mais uma vez, foi uma entrega grande. Não é qualquer time que enfrenta o Flamengo no Maracanã, sai perdendo por 2-0 e consegue um empate. Dos 16 pontos, 11 o Vasco correu atrás para ganhar. Então isso prova que a musiquinha da nossa torcida, que há anos canta, né? O Vasco é o time da virada, compensa bastante nesse sentido aí. O empate quase aconteceu nessa finalização do Spinelli. Mas o destino queria que fosse de um jogador formado no Flamengo e que já passou por quase tudo no Vasco. Todo mundo sabe, né, que eu vim do Flamengo. Isso não, eu não tô aqui mentindo para ninguém. Então, fica muito feio da minha parte vir aqui exagerar também o clube, né? Não é o meu perfil. Mas o que eu falo, o Vasco, cara, que abriu as portas para mim. O Vasco que me buscou do Atlético Paranaense. Já tive momentos aqui de muitas alegrias. Já tive momentos de chegar em casa de chorar, de falar para minha esposa o que a gente vai fazer. E o grupo, todos estão de parabéns, me abraçou muito no momento ruim. E nesse momento de felicidade, então tem que exaltar muito a esse clube, a essa camisa, a essa torcida. O Flamengo chega a 9 jogos sem derrota. Aumenta a invencibilidade contra o rival para 14 partidas. Mas o time rubro-negro perde a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras. O empate tem sabor de vitória para os vascaínos, que comemoraram muito depois da partida aqui no Maracanã. Hoje eu posso dizer que hoje nós não ganhamos um ponto, nós ganhamos 3 pontos por tudo que aconteceu no jogo. Não que o Flamengo teve melhor do que a gente, não, porque os números provam o contrário. O Vasco bateu praticamente de frente com o Flamengo, mas pela circunstância da partida. 2-0 aqui dentro do Maracanã não é fácil. Mesmo assim a gente soube reagir e, como eu falei, ganhamos um ponto, mas pra gente foram 3 porque realmente pelo que estava acontecendo estava difícil. O Vasco do Renato mostra mais uma vez a força de quem acredita até o último minuto. Oi. Muito bem! Vene Casagrande, Caio Caesa, você de casa, boa tarde. Olha só, com quem que eu vou começar a falar? Porque quem que será que ganhou? Porque empatou. Mas assim, alguém que ganhou, alguém que perdeu. Deixa eu ver, eu vou começar com Caio Caesa. Eu quero que você me fale os destaques da partida do Vasco e depois eu vou com o Vene para o Vene me contar que estava 2-0 e tomou um empate no último segundo do jogo. Eu quero que você me fale depois, Vene, qual o momento que o Flamengo começou a deixar o Vasco empatar, né? Caio Caesa, começa com você. Quais foram os destaques do Vasco para essa partida? Um Vasco bem corajoso para levar a guerra até o final, né? Bem corajoso, Fernandinho, na minha opinião, desde o início do jogo, desde o minuto 0 ali. Começou o jogo, o Vasco bem corajoso desde o início. E eu sempre falo aqui que gosto de analisar futebol de forma mais ampla, né? Dentro e fora de campo. E em primeiríssimo lugar aqui eu queria destacar a torcida do Vasco dentro do Maracanã ontem, que em nenhum momento abandonou o time e quis buscar esse resultado até o final, como fez contra o Fluminense também. Então a torcida do Vasco, que teve algumas dificuldades para conseguir comprar ingresso, eu, por exemplo,
Não tive a presença ontem do meu pai e do meu irmão, que não conseguiram garantir a gratuidade deles por conta de um sistema de vendas muito ruim. E aqui eu não estou acusando o Flamengo e a empresa responsável, só acho que isso tem que ser melhorado. Não é a primeira vez que isso acontece, a torcida do Vasco encontra muita dificuldade e precisa que isso seja melhorado quanto antes para todas as torcidas. Mas o que pro aconteceu, futebol. você sabe? O meu marido também teve algumas dificuldades na hora de... Ele já tinha o ingresso, ele tinha que cadastrar a biometria, mas ele já tinha... E realmente o site estava muito inconstante, assim, né? Sim, o site caía toda hora, mesmo para comprar inteira. Quem tinha direito à meia ia tentar selecionar a meia não aparecia, só aparecia inteira. Quem ia gratuidade, por exemplo, meu irmão, eu tenho um exemplo dentro de casa. E outros relatos que eu recebi. Você ia tentar a gratuidade, ele pedia para você mandar a documentação, obviamente, comprovando que você tem o direito à gratuidade. E aí o sistema demorava a aprovar ou negava. E nessa demora de aprovar, a pessoa perde a chance de ir ao jogo, de ir ao estádio. E isso precisa ser melhorado quanto antes. Não é a primeira vez que acontece, mas precisa ser a última, porque isso é bom pro espetáculo, para os torcedores que querem consumir o clube, né? Querem estar junto ao clube. Mas passado isso e superado isso, os torcedores do Vasco que estiveram no Maracanã, em menor número é verdade, mas o suficiente para serem muito bem ouvidos e entendidos pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, pelo time dentro de campo que buscou esse resultado até o final. Então aqui a gente tem que pontuar isso, que a torcida do Vasco, na minha opinião, foi o craque desse jogo. Dentro de campo, o Vasco, na minha opinião, foi corajoso desde o início, como eu falei. O Vasco jogou muito bem desde o início. O Renato, no confronto tático ali, né, entre Renato Gaúcho e Leonardo Jardim, na minha opinião, deu Renato Gaúcho, tá? O Vasco se comportou melhor do que o Flamengo durante a partida. Mas aí o Flamengo tem muita qualidade, como no gol do Pedro. O Pedro com muita qualidade dentro da área faz o gol. O Flamengo precisa de poucos toques e pouca movimentação na frente para conseguir achar os passes certos e criar os mecanismos necessários para agredir o Vasco defensivamente, coisa que o Vasco não tem nessa qualidade. A gente vai lembrar aqui que no próprio primeiro tempo o Vasco teve chances com o DVD, com o Piton. O DVD, na verdade, fez o gol anulado, né? O Piton teve a chance de fazer gol. O Brenner também puxa um ataque com 3 contra 2, toma a decisão errada. Se o Vasco tivesse um pouquinho mais de qualidade e tranquilidade na frente, como o Flamengo tem de sobra, provavelmente o primeiro tempo já teria terminado com o Vasco vencendo, na minha opinião. O Flamengo, pelo elenco que tem, podia ter jogado mais, não jogou, muito por mérito do Vasco também, que incomodou muito o Flamengo. É muito raro a gente ver um time jogar contra o Flamengo no Maracanã e ter mais de 20 finalizações, ou 20 finalizações, mais finalizações que o Flamengo, mais posse de bola do que o Flamengo. O Vasco ontem fez isso durante o jogo inteiro. O único momento que o Vasco não foi melhor do que o Flamengo, na minha opinião, foi a partir do 2-0. Que aí o Flamengo consegue se impor, podia ter feito realmente 3, 4 gols. Léo Jardim faz defesas milagrosas, como sempre, sendo decisivo e importante para o time do Vasco. Mas aí entra o craque do jogo, na minha opinião, a torcida do Vasco, que não abandonou. A música Dale, Dale, Dale Meu Vascão fez mais uma vítima no Maracanã, assim como foi com o Fluminense na virada que o Vasco conseguiu. A torcida do Vasco pega o campo e faz assim, inclina. O Vasco ataca a ladeira abaixo, o Flamengo não consegue sair dali, o Vasco arruma um empate no último lance, graças à força da sua torcida e graças também ao time que entendeu isso dentro de campo e foi muito bem em não abandonar e não desistir de buscar o resultado. Virou contra o Palmeiras, virou contra o São Paulo, virou contra o Fluminense. Ontem empate com gosto de vitória, sim, porque no final eu, pelo menos, fiquei alucinado lá, gritando. Minha voz está aqui até um pouco rouca hoje. Então tem que comemorar mesmo esse ponto que foi conquistado, mas na tabela não deixa de ser um empate. O Vasco podia ter ganho. Mas é isso. Muito bem. Não é uma novidade, né? A torcida do Vasco é sempre um destaque. Eu já comentamos isso inúmeras vezes aqui nesse programa. Que o Vasco a torcida do Vasco tira o Vasco da Série B, arranca o Vasco da Série B e traz de volta para a Série A, deixa o Vasco na Série A. A torcida do Vasco realmente é uma torcida impressionante, ela não abandona mesmo, e é uma torcida que apoia e apoia muito. Isso aí não é uma novidade, a torcida do Vasco é fantástica. Eu achei que o meu marido não ia voltar ontem para casa vender Casagrande. Porque o bichinho... Eu te perguntei aqui antes do programa, e aí, Juninho, tá bem? No off eu te conto. O negócio foi doido, porque assim, eu tava de casa pensando, meu Deus do céu, porque tem realmente empate que tem sabor de vitória. E assim, já o Caio destacou muito a torcida do Vasco, tem sempre que destacar. E eu destaco também os jogadores do Vasco, que eles até o final eles não desistiram. Eles foram heróis, na minha opinião. Esse empate foi um empate heróico pro Vasco, porque dá uma moralzinha, porque tava numa cara assim, o Vasco vai perder mais uma vez pro Flamengo, não ganha não sei há quanto tempo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí você tá achando que eu sou o quê? Eu sou o Vasco da Gama, e vai.
Quando o Hugo Moura cabeceou, testou aquela bola, eu falei assim, meu Deus, o futebol é uma paixão e ele é inacreditável. Caio, eu já vou falar do Pedro aqui. Vamos botar o Vasco na conversa de novo. Você destacou o Renato na briga de prancheta com o Léo Jardim. Você trouxe até informações em relação ao gol. Você destacou a torcida do Vasco. Mas jogador, que é o jogador do Vasco que você destaca para essa partida? Cara, não posso deixar de destacar os dois que fizeram gol, né? Robert Renan e Hugo Moura foram imprescindíveis e fundamentais no resultado. Mas quem me chamou mais atenção nesse jogo durante a partida inteira foi o cria Cauã Barros. Que a gente sempre fala aqui, né? Os crias do futebol carioca sabem jogar clássico. Eles sabem a importância do clássico. E o Barros se comportou de maneira muito boa durante os 90 minutos. Na saída de bola, na marcação, na liderança, até mesmo sendo muito novo, liderando o time, na postura de encarar um clássico e com qualidade também, que ele tem de sobra para sair jogando ali e para cumprir a função tática dele dentro de campo. Então, para mim, um dos principais destaques desse time foi o Cauã Barros ontem contra o Flamengo. E você? Não, teve um outro jogador do Vasco que ontem eu vi de perto, em loco, lá no Maracanã. Joga muita bola. Thiago Mendes. Gente, o que o Thiago Mendes joga é porque é uma pena, fisicamente falando, ele não conseguia entregar 90 minutos durante todo o jogo no futebol brasileiro. Mas ontem ele jogou muita bola. O torcedor vascaíno tem que agradecer por ter um Thiago Mendes na equipe e, além de tudo, ser capitão. Porque a gente sabe que o jogo não é só com bola nos pés. É saber jogar também, dialogar, provocar adversário. E o Thiago Mendes fez isso muito bem ontem também. E a dupla sempre se potencializa, né? A gente falou recentemente do Everton Araújo com o Paquetá. Sim. O Thiago Mendes e o Barros, quando jogam bem juntos, fazem com que o time do Vasco possa dominar o meio de campo, consiga gerar volume ofensivo e também uma segurança defensiva dentro do possível. É claro que o Vasco comete muitas falhas ainda, como cometeu ontem, mas essa dupla funciona muito bem. E um outro cara que foi muito bem, que às vezes passa batido e é muito criticado frequentemente, foi o David. Foi uma opção do Renato de jogar o David no ataque ali pela esquerda. E o David é um cara forte, um cara que sabe sustentar, consegue segurar a bola lá na frente. Também é muito importante para que o Vasco fique no campo ofensivo e gere esse volume de jogo no campo ofensivo. Então o DVD também foi muito bem ontem e merece esse elogio aqui. E o outro grande nome, como o Caio já destacou aqui, foi o Hugo Moura, né? Marcou o gol do empate, foi o herói do Vasco, uma cabeçada fulminante no último segundo do jogo para deixar tudo empatado. E no final do jogo ele desabafou. Já passei muitos momentos no Vasco, ele falou. Comecei jogando, já fui aplaudido, já fui vaiado e eu tô correndo agora com um gol. Não era o resultado que a gente queria, a gente foi, obviamente, buscar a vitória. Esse grupo tá de parabéns por nunca desistir. A torcida não deixou de apoiar. A gente queria a vitória, mas o empate tá de bom tamanho. Tá aí a lei do ex. Ô, Vene Casagrande. Essa doeu. Implacável. A lei do ex é uma lei que funciona muito no Brasil, né? Tem umas que não funcionam. Sempre na cena do crime, hein, Hugo Moura? Sempre na cena do crime. Pro bem ou pro mal, o famoso nunca critiquei. Meu Deus do céu. E posso fazer um elogio rápido a ele também, Fernandinha, porque o Hugo Moura, como eu brinquei aqui, nunca critiquei, o Hugo Moura é muito criticado, né? Pela torcida do Vasco, enfim. E com razão, nas vezes que ele falhou e acabou prejudicando o Vasco. Mas ele jamais respeitou a torcida do Vasco, muito pelo contrário, sempre que ele recebeu as críticas, ele trabalhou mais para compensar isso, para poder corrigir os erros, e ontem ele foi premiado num gol muito importante contra o clube que o formou, e ele comemorou muito, beijou a camisa do Vasco, demonstrando o quanto ele está entregue a isso e o quanto ele veste a camisa do clube. Então, parabéns, Hugo, pelo gol, muito importante para o Vasco ontem, e você merece, porque trabalha para isso. Muito bem. O volante Hugo Moura acabou sendo o principal nome no empate do Vasco diante do Flamengo por 2-2, após marcar o gol nos minutos finais e evitar a derrota no Maracanã. O volante tem sido muito utilizado pelo treinador Renato Gaúcho desde que chegou ao clube carioca, sendo apontado como um caso de resgate de confiança. Renato Gaúcho destacou a persistência do volante, que já se tornou alvo de críticas por parte da torcida em outros momentos. Durante coletiva de imprensa, o comandante ainda revelou que vem conversando com o profissional e busca extrair o melhor para conseguir apresentar em campo. Aspas para Renato Gaúcho. O Hugo é o xodó do grupo. Tem jogado bastante comigo. O momento da equipe quando chego aqui não era muito bom, alguns jogadores estavam sendo vaiados. Importante é que ele nunca deixou de trabalhar. Tem minha confiança e dos companheiros. Hoje foi importante para ele ter novamente a confiança do nosso torcedor. Ele fez um gol importantíssimo. Isso é bom para ele. Dá confiança não só do torcedor, mas para ele mesmo. Quando o jogador está sendo criticado, jamais vou deixar de lado. Costumo conversar bastante e apoiar. No momento que ele entrou, sempre que entra procura se entregar. Fez um gol bonito. É um jogador da bola aérea defensiva e ofensiva. Foi uma partida muito boa. Finalizou o treinador Cruz Maltino.
O atacante Everton Cebolinha não vai continuar no Flamengo após o fim da temporada e muitos clubes estão de olho em sua situação. Agora, o Vasco da Gama também demonstrou interesse. De acordo com o jornalista Fabrício Rodrigues, setorista do Cruzmaltino, um dos times interessados, a diretoria do Vasco já iniciou conversas com o staff do atacante de 30 anos. Mais do que isso, os dirigentes cruzmaltinos adotam um tom otimista a respeito de uma possível contratação do jogador. Um eventual negócio poderia acontecer já no meio do ano, visto que Cebolinha conversa com o Flamengo para encerrar o vínculo após a Copa do Mundo. Vale destacar que o clube de São Januário terá uma concorrência grande não só no exterior, como no Brasil também. O jogador agradava o Corinthians desde os tempos de Dorival Júnior e o interesse segue vivo, conforme o jornalista Fábio Lázaro, do UOL Sport. Outras equipes que também têm o atacante no radar é Grêmio e o São Paulo. Cria do time de Porto Alegre, o atleta pode receber uma investida para um possível retorno, conforme o portal Globo Esporte. O camisa 11 foi contratado pelo Flamengo em julho de 2022, junto ao Benfica, de Portugal. Desde então ele entrou em campo durante 186 partidas, marcando 21 gols e anotando 25 assistências. Os dados de desempenho são do portal Transfermarkt. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Everton Cebolinha seria um bom reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.